Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta quarta-feira, logo pela manhã do dia 26/3/2025. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo também eu quero te pedir licença para poder falar um pouco dessa seleção brasileira, porque meu Deus do céu, que vexame nós vimos ontem no Estádio Monumental, que o vascaíno leva até com carinho, mas ontem não teve gol do Juninho, pelo contrário, Brasil foi amassado, mas além do Brasil, dessa surra e de tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro, porque muita gente comentou, pô, parecia que era o Vasco que estava jogando, inclusive nós temos aqui atualizações sobre o Verratti, sobre o Felipe Coutinho, sobre o Neymar, sobre o Max Mini, que está sendo negociado, sobre a capacidade de São Januário, que vai aumentar, vai ter agora até drone, e também sobre essa recuperação judicial. Temos muitas informações depois da vinheta, não vou demorar muito aqui, porque, cara, ainda estou irritado. Olha que eu não sou de ver jogo da seleção, todo mundo sabe, mas no Brasil e Argentina, ainda mais depois daquela fala do Rafinha, empolgou muita gente, mas o choque de realidade foi terrível. E olha, na moral, se não mandar o Dorival Júnior embora agora, bom, olha, eu só pedi a cabeça lá, ele, do Carille, não, do Dorival também, porque, porra, cara, é o mais do mesmo daquilo que a gente vê todos os dias ou todos os jogos aqui no Vasco. Eu já volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, pela sua presença, pela sua participação nos comentários. Para você que chegou aqui agora, não esqueça de deixar o seu like, porque, ó, tá vendo ali, ó, aquela plaquinha. É graças a vocês que todos os dias estão aqui comigo. Agora eu vou correr porque, como eu já te pedi licença, e hoje não tem jeito, cara, isso aqui é um canal de Vasco, mas, pô, cara, é o reflexo, tá, do futebol brasileiro, isso aqui que aconteceu ontem na Argentina, porque eu vivi para ver. Ah, e detalhe, é a primeira vez que o Brasil toma 4 gols em uma eliminatória e tinha que ser para a Argentina de uma forma vergonhosa, mas muitas pessoas estão atribuindo ao Romário, sabe, esse jogo de ontem, dizendo que a Argentina jogou com mais vontade, jogou com mais gana, por causa dessa entrevista aqui do Rafinha, lá no canal do Romário. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do Porra. campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Vai. Com tudo? Com tudo. Foda-se eles? Foda-se eles. E detalhe, né, depois disso aqui, e eu acho que o Rafinha ali quis mais agradar o Romário, fazer aquela média, acabou que isso daí soou muito mal lá pelo lado da Argentina, e os caras vieram com muita vontade, e também o GE repercutiu bastante essa derrota, vai ter muita gente falando, porque é a pior derrota na história das eliminatórias que o Brasil já sofreu. Inclusive, vou deixar aqui agora o Luiz Roberto falar as impressões deles que estavam ali no estádio. Me parece que temos a necessidade de uma mudança de curso daqui para frente, pensando na Copa do Mundo de 2026, maestro. Luiz, porque já tem bastante tempo, né, que a gente não consegue uma evolução, né, e hoje realmente foi um dia trágico, não somente para os jogadores, para o treinador, para a própria CBF também, que fez, né, o rumo das coisas não acontecerem desde o dia que o Tite falou que não ia permanecer como treinador. Várias trocas, várias situações, e a gente não conseguiu. Então, naturalmente, você tem que olhar isso com um olhar diferente, até porque precisa você melhorar, e muito, para você chegar a ter atuações razoáveis. Roger, quero te ouvir também nesse momento terrível, né, para a seleção brasileira, uma derrota realmente institucional, não só dos jogadores, mas do comando da CBF, da comissão técnica, notadamente, não conseguimos entregar. É isso, temos muito pouco tempo até a Copa do Mundo. O Dorival não pode reclamar de tempo, ele teve 40 dias durante a Copa América, com um grupo reunido, e não conseguiu fazer essa seleção jogar. Gosto do Dorival, tenho o maior respeito por ele.
mas não encaixou na seleção brasileira. Esse período curto a gente tem que fazer modificações importantes para tentar de alguma forma encontrar um time, uma seleção que nos dê expectativa de ganhar a próxima Copa. E inclusive, cara, o que me deixa aqui mais assustado é que, porra, do meio pra frente o Brasil tem um bom time. Pelo menos jogadores que vêm se destacando no futebol internacional. A zaga do Brasil eu acho meio frágil. O Brasil tem uma carência enorme também nas laterais. Isso daí é mundial. E ficou provado também que o Wesley, né? Olha, porra, bota o Wesley, bota... Até eu falei. Mas, cara, contra a Argentina... Bom, não só o Wesley, eu acho que ninguém jogou absolutamente nada. E aí, pra gente poder seguir, só mais um desabafo aqui do Denilson, cara. Me sinto envergonhado porque acho que é a primeira vez que eu vejo um jogo da seleção brasileira do estádio, né? Depois que eu parei de jogar futebol, trabalhando, enfim, conectado ao jogo, mas assim, olhando de longe, sentindo o calor da torcida adversária, que, enfim, parabenizar também ao torcedor argentino pela festa que fez aqui no Monumental. Agora, um jogo assim é vergonhoso para o torcedor, vergonhoso para a comissão, vergonhoso para a CBF, vergonhoso para os protagonistas que são os jogadores. Porque desde o minuto 3 que você citou aí, Diniz, o torcedor já estava gritando o olé. O Brasil ficou sem tocar na bola muito tempo. Aí você fala 4-1 para a Argentina, um 4-1 assim com peso, merecido o 4-1. E o gol do Brasil foi um gol achado, porque o Romero ele erra na saída de bola, ele tenta sair jogando, o Matheus Cunha pressiona, rouba a bola e faz o gol. E só, o Brasil não fez mais nada, assim. Da lembrança que eu tenho nesse momento, que a gente está aqui ao vivo, eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira tão ruim, tecnicamente, taticamente, um jogo tão distante de uma seleção adversária. E o grande detalhe, né, e por isso também que eu tô trazendo aqui esses cortes, para poder falar da seleção, porque como brasileiro eu quase não vejo mais jogo. Mas é aquilo, quando é um jogo contra a Argentina, todo brasileiro para ver, independente do clube que torce, nós somos vascaínos, mas também, como eu disse, nós também acompanhamos às vezes, quando é um jogo que vale a pena, a seleção. E, cara, o detalhe é que a gente vê, sabe, o comportamento da seleção muito parecido com o time do Vasco. Sabe, você vê, cara, que é um time que marca frouxo, meio campo espaçado, jogadores sem intensidade, totalmente desorganizado, um time que não, sabe, não marca, sabe, não marca sob pressão no campo do adversário, no caso não sobe as suas linhas, e você vê, cara, a dificuldade que o Brasil tem, cara, e parecia que eu estava vendo o jogo do Vasco, sabe, com o Carille no comando. E aí você vê que isso, cara, não é só uma questão de qualidade de elenco, mas também é filosofia de jogo. E, cara, o que me assusta é que a gente tá chegando num período, numa fase, que os técnicos brasileiros têm que se reinventar, galera. Porque você vê que não é só um técnico, 2 técnicos. Por isso que quando vem um cara lá de fora, pra poder treinar um time aqui no Brasil, o cara geralmente ele faz um sucesso maior. Ele chama a atenção. Você vê aí quanto tempo tá o português aí no time do Palmeiras. Você vê lá que o Felipe Luiz está sendo até agora indicado para ser técnico da seleção, não sei se está pronto, mas você vê que ele vem com filosofia da Europa e você vê que o time dos caras estão se destacando, tem um bom elenco e também tem intensidade. E é isso que falta nessa seleção, cara. É, cara, assustador a forma que o Brasil jogou e agora fica aquele ponto de interrogação. Será que o Brasil consegue se classificar para a Copa do Mundo? Porque, cara, para mim poder finalizar essa história de CBF, seleção, eu acho que isso aqui fala muita coisa. Bom, desculpa, pera aí, vou atualizar aqui, vou liberar o áudio. Sabe qual é o salário do presidente da CBF? Quanto? R$383.600. Por mês? É. Tá bom, hein? 5 milhões por ano com o 13º e ainda leva mais R$1.700.000 da FIFA, porque faz parte do conselho. Então, cara... O cara ganha mais de 380 mil mês. Inclusive, né, mais uma vez, se reelegeu, vai até 2030. E é claro que todo torcedor fica preocupado sobre o futuro do futebol brasileiro. Bom, agora deixando a seleção de lado e falando um pouco do Vasco da Gama, vou começar com a informação aqui do Lauro Jardim. Eu falei que nós tínhamos muitas informações importantes do Vasco. Justiça vê risco e determina que RJ do Vasco
tenha só um administrador judicial. Ou seja, antes era 2, seriam 2 empresas que iriam ali cuidar, né, no caso, como administrador judicial, e agora parece que será uma empresa só. O Vasco ainda está nesses trâmites de recuperação judicial. Bom, isso é um assunto que tem sido bastante abordado. Vamos aguardar, né? Porque a minha grande expectativa é se o Vasco vai dar certo com essa recuperação, porque a cada dia que passa eu vejo mais difícil, sabe? O Vasco na mão de um outro investidor. Inclusive, lá o Renatinho Brito teve falando a Vasco TV sobre o aumento de capacidade de São Januário, que provavelmente será de 57 mil espectadores, mas quando houver shows em São Januário, porque São Januário se tornará uma arena e o Vasco também visa fazer shows, além de partidas de futebol, aí já passa para 65 mil a capacidade. Agora, cara, a curiosidade que eu tenho é aonde vão colocar tanta gente com aqueles acessos tão estreitos. Para quem vai ali na barreira do Vasco, quem vai em São Januário, sabe, vai ter que passar por uma revitalização monstro para poder, no caso, atender a esse público de 65 mil. Bom, segundo os caras lá, não é promessa de político, São Januário vai sair do papel essa reforma. Todo torcedor está aguardando, porque eu acho que só assim acaba essa história de venda de mando de campo. Bom, atender a torcida off-Rio eu acho honesto, mas ficar vendendo mando de campo, porra, eu já não acho legal. E ontem eu trouxe até um corte do vídeo lá da nossa live, onde nós abordamos muito esse tema. Drones vão ser usados em partidas no Rio de Janeiro para o aumento de segurança. Para aumentar a segurança, os jogos do Brasileirão do Rio de Janeiro contarão com monitoramento por drones nas proximidades do estádio. Essa iniciativa é promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro através do Centro de Operações e Resiliência, o COR Rio. Parece que o Dudu Paz está se movimentando, e aí com todo esse aparato aí, com toda essa tecnologia, não poderia voltar os clássicos entre Vasco e Flamengo e São Januário? Deixa aí a sua opinião sobre isso, para a gente poder seguir. Mais uma informação do Vasco importante, é que o Vasco continua na sua rotina de treinamentos, visando o jogo agora de domingo. Hoje já são dia 26, ó, e só faltam 4 dias, contagem regressiva. Inclusive, hoje nós estaremos no CT Moacir Barbosa, porque o Lloyd, ele será apresentado, e de repente nós vamos fazer a nossa live da manhã, diretamente de São Januário. Enquanto minha mulher que olha para nada, tá caindo de sono aqui do meu lado, ali ó, a de fascinação tá mortinha com farofa. Tá rindo? Os outros estão falando sozinho. Fala aí, cara. Aí, viu? Ó, e o calendário do Vasco, galera, vai ser pesado. Porque o Vasco vai ter alguns jogos fora de casa. Ó, nos primeiros 14 jogos, o Cruz Maltino terá apenas 4 jogos em São Januário. 7 partidas como visitante e 3 em campo neutro. E está aqui embaixo a continuidade dessa matéria. Primeira, terceira, a 9ª e a 11ª rodada será em casa. Jogos como visitante. Segunda, quarta, sexta, 8ª, 10ª, 12ª e 14ª rodada será fora de casa. A 5ª, a 7ª e a 13ª será em campo neutro. Então o Vasco vai ter uma maratona de vários jogos fora de casa. E bom, enfim, chegou o dia do artista falar. Lloyd Augusto será apresentado amanhã após o treino no CT Moacir Barbosa. Como eu falei, nós vamos poder acompanhar esse treinamento. O CT estará liberado para a imprensa a partir das 9h30 da manhã. E o Vasco da Gama informa que fará entrevista coletiva de apresentação do atacante Lloyd Augusto nesta quarta-feira, dia 26/3. Então, vamos estar lá, eu, também o Amadeuzinho, para saber, né, como é que fica essa situação do Lloyd, o cara que falou que ia fazer confusão, tá igual o Rafinha, né? Falou muito, ó, e fez pouquinho até agora, e é claro, vamos perguntar qual o local que ele gosta de jogar, como é que está a sua adaptação,
Qual é a expectativa para o Campeonato Brasileiro? Bom, não só eu, né? Vai ter vários jornalistas ali, porque essa entrevista de hoje, para mim, será imperdível. E, inclusive, o Max Domingues está de malas prontas para o Toronto FC. O meia Max Domingues está próximo de se transferir para o Toronto FC da MLS em um empréstimo até o final da temporada. As condições financeiras da negociação, como compensação ou obrigação de compra, ainda não foram definidas. O jogador deve embarcar para o Canadá nos próximos dias. Então, quer dizer, cara, mas o presidente Pedrinho não falou que os caras eram bons jogadores? Parece que não rodou aqui. Será que o culpado foi o calor? Porque não tem só de europeu, não. Será que a galera vai conseguir suportar? Porque Verratti marcou o seu último gol há quase 45 dias. O último gol do Verratti com bola rolando pelo Vasco ocorreu no dia 1º de fevereiro, durante o empate de 2-2 contra o Volta Redonda. Desde então, ele participou de 8 jogos, marcando apenas 2 gols, ambos de pênalti. Informação que vem lá do estagiário do Vasco. E, bom, esse daqui parece que tá voltando. Ai, meu Deus do céu. Expectativa do Adson, do Coutinho, que já está treinando junto com o elenco. Coutinho provavelmente será titular, mas esse daqui estava com conjuntivite, agora está voltando. O reserva, de repente, do Verratti. Meu... Será, galera? Eu não duvido mais de nada. Depois que o Carille colocou o Souza, né, como volante nesse jogo treino contra o Boa Vista, volante / zagueiro, jogando com 3 zagueiros contra o Boa Vista. Eu acho que ele ia testar essa formação. Bom, enfim, parece que o Alex Teixeira vai estar pronto para poder ser relacionado contra o Santos. Agora, aquele que todo mundo suspeitava, olha, muita gente falando se ele iria jogar ou não, todo mundo já imaginando o confronto. Felipe Coutinho e Neymar, segundo informações que chegam, Neymar não enfrentará o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. A informação vem lá do Ricardinho, da TNT Esporte, santista, sempre falou, nunca deixou, né? No caso, nunca se omitiu a isso, sempre revelou que a santista cobre o Santos, e ele ali veio trazendo essa informação importante que o Neymar não estará presente. Agora, essa daqui, irmão, é para fechar a tampa do caixão. Bom, existe uma expectativa muito grande de hoje começar as vendas para o jogo Vasco e Santos, e a minha mulher que está aqui fazendo aqui, sabe, vigília aqui do meu lado, ela está me pressionando querendo ir para esse jogo. Só que estão dizendo que haverá um aumento nos ingressos, de 80 para 120 reais a arquibancada. E a social, segundo informações que está circulando, até do René Monerati, ele vem falando que as sociais vão chegar a valores de até 250 reais. Aí, paizão. Bom, minha mulher, né, Neymar, Coutinho, né, eu queria levar meu filho. Bom, ele já viu o Coutinho. O Neymar parece que não vai. Ah, já tá aqui já, né? O que foi, amor? Fala. Ah, já, viu? É, porque eu vou mexer no bolso dela nessa brincadeira aí, né? Porque, imagina, meu irmão, vai a minha esposa e os 2 pequenos, que pagam pelo menos minha entrada. Aí minha esposa vai de social, porque nós já passamos um reflexo em arquibancada. Minha esposa quase foi pisoteada em um jogo Vasco e Bahia. Detalhe, pela 2ª divisão. Você lembra aquele jogo do Figueiredo? Lá, aquele balaço no ângulo? Exatamente. Então, nós passamos um reflexo desse aí, sabe? Há muito tempo atrás. E aí eu prometi para ela que eu nunca mais levaria ela de arquibancada, mais pela segurança dela e dos meus 2 filhos. Eu estarei trabalhando. E aí, paizão, bota na ponta do lápis. 125 da Jasmin, com mais 125 do Estevão, com mais 250 dela. 500 pila. Fora, né, a locomoção e também a alimentação. Cara, tá virando artigo de luxo. Se isso daqui se confirmar,
Pra mim é um absurdo, tá? Galera, eu acho que tá ultrapassando aí outra coisa. Não duvide se esvaziar o estádio, tá? Porque tem que ser preço popular, galera. Até porque, vamos ser honestos, tudo bem, precisa, né, buscar na receita, precisa, porque o Vasco só consegue comportar 20 mil torcedores, mas aí tem que olhar pro lado do torcedor. Porque depois se bater 10 mil, 12 mil, né, enfim, aí não dá para reclamar. Porque você acaba elitizando aquilo que é você participar dos jogos em São Januário. Então eu não sou de acordo com esse aumento, sabe? Eu acho que a arquibancada, se quiser fazer um reajuste de R$90, R$100 chorando. Agora, sociais, meu irmão, 250 conto, olha, doloroso, hein? Doloroso. Mas enfim, deixa a sua opinião, porque dessas informações, essa daí é que mais me fez parar para pensar, além, sabe, desse jogo pavoroso da seleção, que eu vi muito, sabe, dos últimos times do Vasco, tipo assim, dos últimos treinadores que passaram pelo Vasco, esse mesmo futebol moroso, futebol frouxo, futebol sem intensidade. Aí todos nós sempre colocando na conta do time, o time é fraco. Ué, e a seleção? Será que a seleção é tão fraca assim? Tudo bem, a Argentina hoje campeã do mundo, futebol estruturado, que já vem há muito tempo jogando juntas, de montar uma base lá muito boa, mas, cara, tomaram um baile de 4. Parecia, cara, que era um time aí, porra, né? Parecia que era um time de Série A contra um time aí da Série D, meu irmão. Desculpa. Muito, cara, muito ruim. E esse jogo eu vi todo, tá? Eu vi esse jogo todo. Eu ia fazer live e eu falei, como é um Brasil-Argentina, a galera não vai querer colar aqui no canal na live. Então vai ficar todo mundo apegado nesse jogo. Ainda mais porque o Rafinha, né? Ele puxou. E outra coisa, Rafinha, você não é Romário, mano. Desculpa, cara. Tu entrou numa furada. Tu entrou numa barca furada. E detalhe, a minha preocupação é que o Rafinha vinha muito bem no Barcelona. Até que ponto isso vai atingir o psicológico dele? Estavam até falando de bola de ouro pro Rafinha, que era um dos melhores jogadores da Europa. Pra você ver que, pô, mano, Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo não consegue jogar, Vinícius Júnior não consegue jogar. Olha, mas é um neguebinha. Cara, deixando aí o clubismo de lado. O cara não consegue jogar. Sabe, o Rafinha não consegue jogar. Aí você vê jogadores que chegam no Brasil e, cara, sabe, o futebol dos caras some. Brasil totalmente desorganizado, cara, tá muito ruim. Pra mim, eu já mandava, no caso, o Dorival embora, mas eu não colocava também o Felipe Luiz. Agora, vamos fazer pressão pra colocar o Felipe Luiz do Flamengo. O cara tem 6 meses de técnico. Porra, vai lá e traz o Ancelotti, cara. Vai lá e traz o Zinedine Zidane. Vai lá e faz uma proposta pro Pepe Guardiola, porra. Traz um técnico, cara. E outra coisa, pode reparar. Enquanto continuar com essa mentalidade de treinadores brasileiros, traz o Diniz, arrumou nada. Traz o Dorival, arrumou nada. Traz o Tite, traz o Dunga. Quantos já passaram? Quando um técnico estrangeiro vai ter oportunidade, cara? Mas um técnico bom. Traz o Jorge Jesus, porra. Sabe, futebol intenso, futebol que, sabe que dá gosto de ver, um futebol frouxo, covarde. Porra, aí depois que toma um baile, aí quer sair na porrada? Irmão, aceita. Rafinha, tu falou, mano. Você achou que argentino ia deixar você passar batido? Mano, pô, deixa de ser garoto. Aí depois do jogo, ou no intervalo, queriam sair na porrada. Não adianta, paizão. Com 12 minutos, já tava 2-0 a Argentina. O gol do Brasil foi achado. O gol do Brasil foi achado. O gol da Argentina, não. Todos os 4 gols da Argentina. E o último gol, cara, o último gol é o futebol brasileiro atual. Sabe, parece que essa seleção é de jogadores que atuam no Brasil, treinado por técnicos brasileiros. Porque o último gol, o cara, mostra muito, sabe? Um time desinteressado que desiste da jogada e um time que estava ganhando de 4 queria meter 6, 7 no Brasil, tá? A Argentina queria atropelar. Os caras, tinha momento que eles, claro, se poupavam, administravam, mas toda vez que podiam, eles iam para dentro do Brasil querendo estocar. E tem que ser assim, irmão. O futebol mudou. Quando eu reclamo aqui do Vasco, das atitudes do Vasco, é isso. Não é só um elenco, ficou provado. Atitude. Elenco bem treinado, com uma filosofia diferente e vencedora. E isso daí, com todo respeito ao Dorival, não tem nada contra ele. Para futebol brasileiro, medíocre, do jeito que nós somos, cabe. Mas, olha, eu quero ver esses times brasileiros, rapaz, nesse super mundial. Eu estou muito curioso. Porque eu acho que vai ser um vexame do tamanho do mundo. Tomara que eu esteja enganado.
Mas deixa a sua opinião sobre isso tudo, sobre o Vasco. Hoje é um dia importante, né? No Vasco, tá faltando 4 dias. Também deixa a sua opinião sobre esse valores de ingressos aí, que olha, absurdo, tá? Se for isso daí é um absurdo. E, bom, tomara que quando sair ali a venda de ingressos não seja esses valores. Entendeu? E deixa também a sua opinião sobre essa saída do Max Mínimo, sabe? A ausência do Neymar. Tu queria o Neymar contra o Vasco ou não? Deixa a sua opinião sobre tudo. Daqui a pouco eu volto, de repente direto do CT, ou então só à noite, tá? Ou de tarde pro nosso vídeo. Se eu tiver condições eu faço live de lá, senão eu não vou conseguir. Valeu, galera? Mas fique com Deus, beijão e até daqui a pouco, se Deus quiser. Dá um beijo aí, amor. Boa noite, família. Boa noite, família, né? Já ficou tristinha, né? Ingresso 250 conto, chega desanimou. Fui!